Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar dos equivalentes de supra. O que são equivalentes de supra? São aqueles casos em que o paciente vai chegar com uma dor torácica, com uma angina típica ou até um equivalente anginoso com um eletro sem supra de ST, mas que necessariamente deverá ir para o CAT de urgência. Então o primeiro caso que eu quero trabalhar com vocês é esse infra de V1, V2 e V3. V1, V2 e V3 nós sabemos que são derivações pré-cordiais. E se eu vejo negativo na parte anterior, significa que na parte posterior, que desde 2006 é chamada de parede lateral, pode estar suprado. Então toda vez que eu estiver diante de V1, V2 e V3, eu devo solicitar derivações dorsais, lateral, da parede lateral, e se suprado, esse paciente deverá ir imediatamente para o CAT de urgência. Outro caso que nós temos é o padrão de De Winter. O que vem a ser esse padrão de De Winter? É o caso do seguinte, eu tenho um infradesnivelamento de ST nas paredes, nas derivações pré-cordiais, seguido de uma onda T apiculada. Parece até hipercalemia, mas na verdade esse paciente ele tem uma obstrução grave de descendente anterior. E esse paciente também deverá ir para o cateterismo de urgência, tudo bem? Fiquem atentos com esse eletro. A síndrome de Wellens ela se caracteriza por uma onda T bifásica em V2 e V3, e essa onda T bifásica, ela vai ter aqui uma fase positiva da onda T, seguido de uma fase negativa, que é o que a gente chama de plus-minus. Essa onda T bifásica em V2 e V3 também vai falar a favor de obstrução de descendente, de artéria descendente anterior. Esse caso é dramático, supra de AVR com infradifuso em pelo menos 5 derivações. Há quem diga 7, há quem diga 5 derivações. Então veja bem, eu tenho aqui supra de AVR, seguido de infra de V6, infra de ST de V5, V4, V3, D2, D1. Então perceba que esse paciente, essa obstrução, esse eletro, ele indica obstrução de tronco de artéria coronária esquerda. E muitas vezes esse paciente não vai nem para o CAT de urgência, ele vai fazer uma revascularização aberta, porque ele pode ter uma obstrução triarterial. Então esse é paciente grave, tá? E o bloqueio de ramo esquerdo? O que eu tenho de novo desse bloqueio de ramo esquerdo? Muito cuidado, porque bloqueio de ramo esquerdo não é mais equivalente de supra. Antes, qualquer paciente com dor torácica e bloqueio de ramo esquerdo era igual a CAT de urgência. Hoje nós sabemos que o ramo esquerdo ele é muito protegido porque ele recebe vascularização de 3 artérias. Então, para eu fazer uma obstrução aguda e fazer uma lesão desse ramo esquerdo aguda é muito difícil. Agora, é claro que eu posso ter um paciente com bloqueio de ramo esquerdo e com infarto. Eu posso ter o paciente obstruído. Então, é aí que entra o tal dos critérios de Sgarbossa. E o que eu preciso que vocês entendam aqui é o seguinte. Esse paciente está estável? Isso vai ser baseado nos critérios de Neeland. Esse paciente está estável? Se ele estiver estável, eu vou seguir 2 passos. Eu vou avaliar o critério de Sgarbossa, se ele é positivo ou negativo. E aqui fica a dica. BRE é alargamento de QRS, ali mais que 120 milissegundos, seguido de discordância do QRS e segmento ST onda T. Perceba o seguinte, nesse primeiro eletro, toda vez que eu tenho um QRS positivo, a onda T está negativa. Toda vez que eu tenho um QRS negativo, a onda T está positiva. Então isso aqui é um BRE benigno, se é que isso existe, mas é um BRE que não fala a favor de isquemia aguda. Quando eu tiver a inversão desse padrão, é onde vai dar critério positivo no Sgarbossa. Então veja bem, eu tenho um QRS negativo com infra de ST e onda T negativa. Num paciente com dor torácica, esse paciente, apesar de estável, ele deve ir imediatamente para o CAT. Agora, se eu tenho um paciente com BRE, qualquer que seja instável, aí você esquece critério, você já vai com esse paciente também direto para o cateterismo de urgência. Então, pessoal, todos esses critérios eles devem ser revisados, nós devemos ter isso na cabeça. E a partir de agora eu vou trazer muito mais novidades aqui nesse canal e eu espero que vocês sigam, compartilhem, comentem, que a gente vai estar aqui sempre para ajudar vocês. Um abraço!